Vamos cantar novamente o refrão do Salmo tão bonito? Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Salmo 24. Vamos cantar. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mais uma vez. Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Muito bom. Queridos filhos e filhas da igreja, Pedro, André, Tiago e João respondem imediatamente ao chamado de Jesus. Abandonam tudo para acompanhar por toda a vida nosso Senhor. Mas se aos ninivitas da primeira leitura foram dados 40 dias para poderem pensar e tomar uma decisão, aos discípulos de Jesus não se concede prazo algum, porque a resposta deve ser imediata e a vida regressa deve ser deixada para trás sem a menor possibilidade de volta. O passado deve ser deixado em seu lugar, que é o passado. Esse chamado lembra todos os demais chamados da Sagrada Escritura, desde Gênesis ao Apocalipse. Por exemplo, de Abraão, quando Deus fala para ele, sai da sua terra e vai para onde eu vou te enviar. Abraão vai sem nenhuma garantia, somente a garantia da palavra e da promessa do Senhor. Mas esse chamado lembra especialmente o chamado de Eliseu no livro de Reis, pois Eliseu, quando foi chamado pelo Senhor através do profeta Elias, queimou todos os utensílios com os quais lavrava a terra, porque Eliseu, como sabemos no livro de Reis, era lavrador. Ao queimar seus utensílios, Eliseu estava dizendo que agora a sua vida tinha dado uma guinada e que não havia mais possibilidade de volta. Da mesma forma, os discípulos do Evangelho largam a vida regressa e a profissão de pescadores, deixando inclusive o pai Zebedeu, a barca e as redes para seguirem nosso Senhor. E esta é a introdução e o pano de fundo desse domingo. Na verdade, não só ontem, mas em todos os tempos é exigido não só aos discípulos de outrora, mas aos batizados de hoje, esse desapego total, inclusive até da própria vida, para que se possa seguir Jesus sem nenhum empecilho sequer. Nesse sentido, amados e amadas, até mesmo os afetos mais sagrados, como o amor por nossos pais e família, a dedicação à nossa própria profissão, o medo de perder alguns amigos, nada pode se antepor ao amor de Cristo e ao seu reino. Como diziam São Cipriano de Cartago, Santo Agostinho e mais tarde São Bento em sua regra 2 vezes, Cristo nihil preponere, que significa a Cristo nada antepor, não colocar nada à frente de Cristo, ou se preferir, a nada dar mais valor do que a Cristo. Mas por que será esse imediatismo? E um princípio de resposta é o seguinte: porque há coisas nesta vida que simplesmente não podem esperar. Explico. A gente cresce escutando por muito tempo a expressão pagar o preço. Algumas vezes nossos pais, ou quiçá nossa esposa ou marido, em alguma circunstância de nossa vida, numa decisão difícil, olhou para nós e disse: você tem que pagar o preço. A verdade é que essa frase faz todo sentido. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre nem sempre disse coisas acertadas, é verdade, mas nem por isso podemos desmerecer tudo o que disse.
Certa vez, Sartre, o filósofo existencialista, disse assim: eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que se não escolher, mesmo assim estarei escolhendo. Ou seja, amados e amadas, não escolher já é escolher. Nesse sentido, não existe uma vida em cima do muro. E a verdade que não quer calar é que quer você queira, quer não, você vai ter que pagar o preço de escolher ou não escolher. O imaturo e a imatura são incapazes de escolher. Eles passam a vida toda como se pudessem ficar em cima do muro. Não se casam com ninguém, não se formam em nada, não tomam religião alguma, vivem como macaco de galho em galho, na religião, na convicção, na vida. São pessoas que não têm paradeiro, porque eles acham que dá para enrolar a vida, quem sabe até os 50, 60, 80, e acham que é possível passar essa vida sem escolher, mas se esquecem que não escolher já é escolher. Mas quero explicar melhor com alguns exemplos bem práticos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Portanto, exemplo número 1. Se você escolhe emagrecer, isso terá um preço. Você vai precisar treinar, dormir melhor e mais cedo, beber mais água, cortar calorias, parar de assaltar a geladeira às 3 da madrugada no horário das trevas. Em alguns casos, terá que pagar por um especialista, um nutricionista, e não é muito barato. Vai ter que estar disposto a pagar um preço. Mas você também pode não se importar com isso, com seu peso, e comer o que quiser, sem fazer dieta alguma, mas também pagará um preço. Inicialmente dormirá mal, depois sentirá um constante cansaço, sua pele denunciará desidratada a falta de cuidado, terá perda de cabelo, problemas gastrointestinais, a longo prazo pressão alta, triglicerídeos, colesterol, diabetes, infarto, AVC e etc. Parece que o preço é muito maior. Você escolhe o preço que você quer pagar. Outro exemplo, se dedicar à família também tem um preço. Você pode ser um homem trabalhador e ser um pai ausente, e perder o afeto e admiração dos seus filhos e até sua própria esposa para todo sempre. Que preço você pagará se não gastar o tempo necessário com eles? Certamente perderá o seu amor e a eles mesmos. Abrir mão de um fim de semana, um sabadão e um domingo ensolarado para estudar para o vestibular, um concurso público ou quem sabe para ler tem um preço. A pessoa está estudando e os amigos postando foto no Instagram, dizendo que estão curtindo a vida. Mas ser contratado e conseguir um emprego melhor, a tão sonhada estabilidade financeira, faz o preço valer a pena. Acordar mais cedo também tem um preço, mas um preço muito maior é acordar atrasado, mal-humorado, comer correndo, e se der tempo, e dar a metade de você, porque você nunca vai estar inteiro onde você está. Optar pela castidade no teu namoro com tua namorada ou namorado pode ser um preço hoje relativamente alto, pois todo mundo hoje vive como marido e mulher, como fornicadores. Mas ter essa pessoa para sempre do seu lado, nesta vida e lá no céu, não há dinheiro no mundo que pague. Você escolhe que preço você quer pagar. Rezar também tem um preço, não é? Exige que você pare tudo o que está fazendo naquele horário marcado, não o que sobrou, porque Deus não gosta de resto. E aqui é importante lembrar, é importante reservar um momento no dia para Deus. Você escolhe. As pessoas perguntam para mim: padre, de noite ou de manhã? Tanto faz, cedo, à tarde ou à noite, mas aquele horário tem que ser de Deus. De preferência com oratório, um altarzinho feito lá em casa, o cantinho da oração consagrado a Deus. Rezar exige que você pare o serviço, que você pare a correria, que você deixe o celular, que deixe a campainha. Você medita e recebe a força que vem dele, que vem do alto. Mas você pode também não rezar e vai acabar numa vida sem sentido. E com uma vida que não faz o menor sentido, você pagará um preço muito alto, o preço de desistir dessa própria vida. Você percebe?
Nesta vida você está sempre pagando algum preço. A escolha, portanto, não é se você quer ou não quer pagar, mas sim o que, como e quanto você está disposto a pagar. Nesse sentido, a vida nessa terra é um pouco como aquele antigo comercial daquele garoto das Casas Bahia, que aparecia em nossas telas perguntando: quer pagar quanto? A vida é um quer pagar quanto? Quanto você está disposto a pagar? Do que você está disposto a abrir mão? Os discípulos de hoje tiveram que fazer uma escolha difícil e aceitaram pagar o preço. E eu posso te garantir que a escolha fácil que você está fazendo hoje vai te cobrar juros pesados lá na frente. Porque nesta vida, se você encontrar um caminho que não tem obstáculos, é porque ele certamente não te levará a lugar algum. O caminho da facilidade nunca é o caminho da felicidade. Os ninivitas, o povo de Nínive da primeira leitura, optaram pelo caminho mais difícil, o caminho mais penoso, não o caminho mais fácil. Vejamos no versículo 5 para conferir de nossa primeira leitura, e você pode acompanhar aí no seu folheto Sacra Liturgia, versículo 5. Eu começo e vocês completam. Vamos lá, Nelma. Os ninivitas acreditaram em Deus, continuem. Aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. Foi um caminho fácil, sim ou não? Mas valeu a pena? Porque o caminho da facilidade não é o caminho da felicidade, né? E foram salvos de sua justa condenação, porque se arrependeram verdadeiramente e mudaram de vida, pegaram o caminho mais difícil. Mas largar o pai Zebedeu, de Tiago e João, traz mais uma importante implicação para a nossa vida. Deixar o pai aqui, obviamente, não é abandoná-lo, claro que não. A palavra vai dizer em Tiago: se alguém se diz um crente e não cuida da sua própria família, dos da sua casa, é pior que um pagão e um incrédulo. Jamais. Não é abandonar o velho Zebedeu, mas entender que por mais que amemos nossos pais, nós não estamos aqui para sanar suas frustrações, sendo o que eles desejam que nós nos tornemos. Estamos aqui nesta terra para realizarmos, antes de qualquer coisa, a vontade perfeita de Deus e a vocação que Ele tem para nós. Nesse sentido, os pais devem ser os facilitadores desta missão, e não aqueles que complicam, porque há pais que atrapalham a vocação de seus filhos. Tem pais que não querem que o filho se case, que querem escolher a esposa do filho e vice-versa, que não querem que o garoto entre no seminário. São homens e mulheres que não estão cumprindo sua vocação, estão atrapalhando seus filhos de alçar voo, não entenderam que você ensinará seus filhos a voar, mas eles não voarão seu plano de voo, mas o plano de voo do Pai, de Deus. Quando a Bíblia diz em Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, obviamente não está nos pedindo para fazermos pouca conta de nossos pais, senão que cortemos nosso cordão umbilical, deixando de nos comportar como moleques, e vivamos a nossa história, a história que Deus tem para nós. Há marmanjos de 20, 30 e, pasmem os senhores, até 40, que nem se casam e nem se tornam padres, porque tem medo do que o papai e a mamãe irão pensar. São Peter Pans na terra do nunca. Não cortaram seu cordão umbilical, não entenderam que não estão aqui na terra para satisfazer a vontade do papai e da mamãe. Nesse sentido, não é possível se tornar um homem, uma mulher de verdade, sem cortar o cordão com o nosso Zebedeu, sem tentar realizar as frustrações de nossos velhos papais. Mas, amados e amadas, seguir Jesus também não se trata de desprezar as pessoas, de desprezar o mundo, de desprezar o nosso trabalho, mas entender que todas as coisas devem contribuir para que alcancemos o paraíso, para que alcancemos os bens eternos. Explico melhor. As coisas da terra só fazem sentido quando nos ajudam a alcançarmos as do céu. Olha que bonito. As coisas da terra só fazem sentido quando nos ajudam a alcançar aquelas lá do céu, porque as coisas da terra passam, mas as do céu são eternas.
Entendeu o sentido? Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque qualquer coisa ou pessoa que nos desviem dessa meta, já roubaram o lugar de Deus em nossa vida e viraram ídolos. É isso que São Paulo está falando para nós. E muita gente me pergunta, achando essa leitura enigmática, na segunda leitura, vamos conferir aí, vamos lá, vamos estudar um pouco a Bíblia, para não ficar por fora. Olha aí, segunda leitura. Eu vou começar. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante, vocês podem continuar? Os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. É isso, aí tem gente que é fundamentalista, pega isso daqui e fala, já entendi. Então, a partir de agora, como o tempo está abreviado, eu sou casado, né? Vou viver como um garotão agora. Não vou mais avisar minha mulher que eu saio, vou sair com quem quiser, vou ser um solteirão. E ela falou, uma solteirona, porque quem tem mulher, viva como se não tivesse mulher. É isso que a palavra está falando, sim ou não? Claro que não, mas continua que eu vou explicar melhor. Quem mais? E os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não tivessem alegres. E a turma que gosta de ir no shopping, vamos ver. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E a turma que gosta das coisas do mundão velho, o que está falando? E os que usam do mundo, como se dele não tivessem. Agora para tudo. Tudo isso, como diz o mineiro, tudo isso por causa de quê? Olha lá o final. Pois a figura desse mundo passa. Você entendeu? É para você amar a sua mulher. Não é para você desprezar o mundo. Tem uns católicos e uns protestantes meio doidos, que quando eles dizem que se convertem, tudo do mundo não presta. Teatro, filme, agora só música de igreja, só filme de São Padre Pio. Calma, calma. Deus também criou o mundo. Deus também criou praias bonitas para você conhecer. Deus criou trilhas fantásticas para você explorar. Calma, calma. Deus não quer que você despreze o mundo. Deus só quer que você preste atenção. Que as coisas do mundo não te roubem o paraíso. Qualquer coisa que você conquiste na sua vida, homem, mulher, emprego, compra, iPhone, qualquer porcaria que você compre, te fez ser menos de Deus, não presta. Te levou mais para Deus? Presta. As coisas da terra prestam, desde que não tirem nossa meta da pátria celeste do céu. Fez uma amizade nova? Está namorando outra pessoa? Ela está te fazendo ser mais de Deus? Ela está fazendo você tomar consciência do paraíso? Glória a Deus. Não está? Termina, manda embora, corta. Porque o que está em jogo aqui é a vida eterna. Se não é para a vida eterna, é passatempo. Se não é para a vida eterna, você está se iludindo. Você é um iludido, você é uma iludida. Porque a figura desse mundo, o que é? Passa. Larga a mão de ser iludido. Larga a mão de ser iludida. É isso que a palavra está falando para nós. Então o Senhor está falando hoje para nós, olha, deixe seu Zebedeu, deixe sua barca, queima seus utensílios que te afastam de mim. Porque se te afastam de mim não presta. Pode ser a mulher mais linda do mundo, pode ser a companhia mais agradável do mundo, mas se te rouba o paraíso, corta. Termino com uma ilustração. Dizem que na África há um macaquinho cuja carne é muito apreciada por uma tribo local. Mas o macaquinho é muito esperto e não é muito fácil de pegá-lo. Mas todo mundo tem seu ponto fraco ou seu calcanhar de Aquiles, não é verdade? Então esse macaquinho gosta muito de uma frutinha chamada amarula. Ele não resiste a ela. Então os membros dessa tribo criaram uma interessante arapuca. Eles pegam um vaso que tem um pescoço fino, que só permite que passe a mãozinha do macaquinho aberta.
Lá no fundo do vaso, eles depositam uma marula apenas e se distanciam, ficando em silêncio. Os macaquinhos sentem o cheiro da fruta de longe e ficam eufóricos. Logo eles começam a chegar em bando. Enfiam a mãozinha avidamente no vaso, mas quando seguram a tão sonhada marula, a mão, agora fechada, não passa no gargalo. Eles ficam desesperados, pois estão tão perto, mas ao mesmo tempo tão distantes do objeto desejado. Nesse momento fatídico, os caçadores chegam, mas o macaquinho não consegue soltar a marula. Tudo que ele precisa fazer é simplesmente abrir mão daquele objeto de desejo, que inevitavelmente será a causa de sua morte, mas infelizmente não conseguindo fazê-lo, acabam virando o prato principal daquela tribo. Meu filho e minha filha, há coisas que no momento são prazerosas para você, que são gostosas para você, mas que infelizmente te conduzirão lá na frente a uma vida vazia e sem sentido. O maligno foi quem colocou essas coisas vazias na tua vida. Jesus é quem está dizendo: solta, abre a mão, eu tenho uma proposta melhor para você. Tudo o que você precisa fazer é soltar, enquanto ainda há tempo e os caçadores ainda não chegaram, enquanto você está vivo e a morte ainda não chegou. Perguntas finais. O que cada um de nós teve que abandonar quando percebeu o chamado de Jesus? É uma pergunta boa. Porque se eu fiz essa pergunta e você está falando aí dentro de você nada, então você não encontrou Jesus. Que quando você encontra ele, você tem que largar um monte de coisa. Você tem que parar de fazer um monte de coisa que não presta, que você gostava, que agora você não pode fazer mais. E se não deixou, não encontrou. Quais laços ainda preciso romper para ser total e verdadeiramente dele? Que tipo de amarras ainda tenho e que me impedem de ser mais de Jesus? Ai, padre, mas eu não consigo largar disso. Mas o Senhor disse: quem perde a sua vida por mim, a encontrará. E Santa Teresa d'Ávila falou: é justo que custe muito aquilo que muito vale. Mas que preço você está disposto a pagar? Termina a homilia do jeito que comecei. Quer pagar quanto? Amém.